Fala Vascaíno, fala Vascaína, tudo bem? Uma boa tarde, um bom começo de noite, um casaca no seu coração e que Deus possa abençoar as nossas vidas. Meus amigos, este vídeo tem conteúdo para todos os gostos. Me acompanhem até o final, a gente vai falar bastante sobre a situação dentro e fora de campo. Hoje a gente tomou conhecimento de uma declaração aí do Anderson Moreira, que a gente vê o quanto que o Vasco da Gama está sendo desrespeitado no cenário nacional. Vamos falar muito aí sobre a postagem aí do Germancano que ele compartilhou no Instagram, a chegada aí de profissionais para poder trabalhar do lado do Zé Ricardo. O Vasco não desistiu do Anderson Barros, lá do Palmeiras. A gente vai falar muito sobre essa situação e o Carlos Brasil chegando no Vasco da Gama. Situação de reforços, o camisa 9 aí podendo pintar, jogador do Coritiba chegando aí no Vasco da Gama, está em pauta. A gente vai falar muito aqui sobre essa carta que o Sérgio Frias protocolou lá na secretaria do clube, beneméritos aí dispostos a ouvir a proposta aí do Somamos. A gente pode ter novidades com relação a isso. Essa situação aí de clube empresa, alguns beneméritos estão vendo com muitos maus olhos. E vamos falar aqui sobre a justiça, porque enfim a situação foi definida hoje. Bom, meus amigos, se inscreva no canal, deixe o seu like ou o seu dislike para avaliar o nosso conteúdo, ativem o sininho e vamos lá. Bom, com relação aí ao técnico do Botafogo, o Anderson Moreira, o Globoplay fez uma série aí sobre toda a campanha do Botafogo na Série B. O Anderson Moreira esculachou a defesa do Vasco da Gama, falou que a linha de 4 do Vasco era fraca, e aí a gente vê o desrespeito, a bagunça que foi aí no Vasco da Gama em 2021. Se a gente for fazer uma reflexão, pior que o Anderson Moreira não tá nem mentindo. O time do Vasco dentro de campo aí no setor defensivo foi sim um bonde, né? Foi um bando. O Germancano também repostou aí, compartilhou coisa bastante polêmica, que foi a situação lá de posts de torcedores pedindo desculpa a ele, né, por conta dessa situação do Vasco ter montado um time tão ruim, mas chamou a atenção que ele republicou aí posts aí com xingamentos até o presidente fake Jorge Salgado. Depois vocês conferem lá no Instagram do Cano. Bom, rapaziada, Zé Ricardo, conforme eu tenho dito para vocês, chega no dia 15 de dezembro aqui no Vasco da Gama e ele já definiu os profissionais que vão trabalhar com ele. O Fábio Eiras, né, que fez um bom trabalho lá no Botafogo, chega para integrar a comissão técnica, assim como o Sandro Gomes, que trabalhou com o Zé Ricardo lá no Flamengo. Então esses dois profissionais deverão aí ingressar aí no corpo técnico do Vasco da Gama. O Carlos Brasil, de malas prontas, só resolvendo aí o processo aí de mudança para o Rio de Janeiro. O Vasco escolheu esse profissional porque vai puxar muitos jogadores da categoria de base. Ele que trabalhou no Vasco da Gama
durante a gestão aí do Alexandre Campelo, teve sucesso na base. Então, como o Vasco vai trabalhar com muitos jogadores das categorias de base, neste ano ele vai ser o responsável aí por fazer essa transição aí do sub-20 para a equipe principal. Bom, meus amigos, hoje a gente tomou conhecimento que o Vasco não desistiu do Anderson Barros e trabalha com esse nome aí para ser o principal aí com relação ao executivo do clube, certo? Então a gente fica muito atento a essa situação. Enquanto isso, vários nomes aí sendo especulados no Vasco da Gama. Eu até anotei aqui, como foi o caso do Moisés, lá da Ponte Preta, o Bruno Sávio, do Guarani. E é o seguinte, hoje a gente tomou conhecimento que o Vaguinho, segundo o portal Vagninho, segundo o portal UOL, jogador que jogou lá no Coritiba, o Vasco tem interesse neste atleta para poder substituir o Germancano, que se despediu ontem de São Januário. Jogador de 31 anos, que a gente conhece muito bem, foi titular aí do Coritiba, conseguiu o acesso, não chegou a um acordo salarial com o Coritiba e está se despedindo aí do Coxa. Portanto, Vagninho pode pintar aí no Vasco da Gama. Amigos, com relação a essa carta que o Sérgio Frias protocolou lá na secretaria do clube, o Conselho de Beneméritos recebeu muito bem o Sérgio Frias pedindo uma alternativa para que o Vasco da Gama não vire aí clube empresa e que fosse apresentado ao Conselho de Beneméritos uma alternativa, que é o projeto Somamos. Os beneméritos do Vasco da Gama viram com bons olhos, principalmente aqueles que são mais conservadores, que existe uma outra alternativa, uma outra solução. Importantíssimo esse trabalho do Sérgio Frias aí na política do Vasco da Gama, e a gente tem boas chances aí de ver aí, através de uma pressão do Conselho de Beneméritos, o projeto Somamos, enfim, finalmente aí ingressando no Vasco da Gama. E para finalizar, ontem teve o julgamento lá do agravo cível do Levenciano. O recurso foi indeferido. O Pleno, o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, indeferiu, alegando os mesmos motivos pelos quais indeferiu o recurso lá do dia 29 de outubro do Roberto Monteiro, que a corte não teria competência para poder julgar este tipo de recurso. Sendo assim, esse processo era normal que esse recurso aí não fosse aceito, a gente já esperava, é o trâmite normal para esse processo chegar lá em Brasília no STJ. E é o seguinte, rapaziada, lá na ação dos Templários a gente segue aguardando aí o deferimento do Dr. Camilo Rulieri no que tangencia aí a situação do Dr. Paulo Roberto. Então, não esqueçam aí também de assinar a AGE, que é muito importante assinar a convocação e se associar no Clube de Regatas Vasco da Gama. Obrigado pela sua atenção. Vasco neles, a verdade prevalecerá e vai dar Vasco. Valeu!